Se Deus ele é todo poderoso e ele criou todas as coisas e ele é bom, como que tem o mal? O questionamento que se faz, né? Resumidamente falando. Mais ou menos assim. Se Deus existe e existe o mal, ou ele não é bom, ou ele não existe, ou ele não é todo poderoso. É um questionamento que Epicúrio faz. E, peraí, mas como é que eu consigo ver um Deus poderoso que criou tudo isso? A resposta é mais simples do que parece. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolher e, infelizmente, usamos nosso livre-arbítrio ruim. Não só nós, né, mas isso começou há muito tempo atrás. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos analisar a origem disso tudo, de como começou o mal, como Deus criou tudo perfeito e como as coisas desandaram, né? Como é no título de hoje, daí para frente só para trás. E é exatamente isso que acontece, né? Dali para frente, as coisas só desandaram. Antes de ler a Bíblia, eu queria fazer mais uma oração, pode ser? Vamos orar então? Paizinho querido, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, de ler a Tua Palavra. Nós queremos lê-la, queremos ouvir a Sua voz, queremos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Se há algum questionamento, alguma dúvida, e que nos impede de crer, Pai, que nessa noite nós possamos ouvir a Sua voz e possa brotar dentro de nosso coração uma fé inabalável, uma força e uma crença e compreendermos que o Senhor nos ama a cada dia. Fale conosco, ao que nós te clamamos através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. O texto base, como você já deve imaginar, que a gente vai ler hoje, é Gênesis, capítulo 3, a gente vai ver um pouquinho sobre a origem aí, da realidade, o porquê que tudo é mal hoje em dia, tem tantas coisas ruins, se Deus criou tudo perfeito. Gênesis, capítulo 3, no verso 1, fala assim, mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dela comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A gente conhece essa história, né? Mesmo que seja de ouvir em algum lugar, alguém contou, a gente ouviu meio que por alto, mas todos conhecemos essa história. Tá, alguns pontos interessantes aqui que o texto apresenta é justamente sobre a serpente. A gente sabe que foi o diabo que usou ela para poder tentar Eva. Deus criou o ser humano livre, a gente vai falar mais sobre essa liberdade que nós temos e que ela tinha, mas o diabo ele começa fazendo um questionamento, e uma fala dele era interessante porque a gente consegue trazer até para hoje. Ele vira no verso 1 e fala assim, nenhuma árvore do jardim você pode comer? Nenhuma árvore, você não pode comer nenhuma? Ela fala, não é nenhuma, a gente pode comer de todas, só a árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente não pode comer. Então ele começa no argumento dele já sendo bem tendencioso, porque só tinha uma coisa que não podia tocar nem comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, o resto tudo podia comer. Mas ele fala, não tem nada que você pode comer? E Eva responde, tem sim, a gente pode comer tudo, só esse ponto que não. Basicamente esse argumento que o diabo usa, ele usa para a gente hoje também, né? Para muitas pessoas nesse caminho, quando estão para dar o primeiro passo, ele fala assim, mas peraí, você vai virar crente? Ele não pode fazer nada, o crente não pode fazer nada. E é por isso que no sermão de ontem, à tarde, né? No pôr do sol, eu falei sobre aquele momento que a gente teve de brincadeira, de diversão. Muito tempo da minha vida, a minha forma de evangelismo, quando eu ia para alguma cidade nova, era fazer amizade com o pessoal, sair para comer, para se divertir, assistir um filme, fazer um negócio, e eles viam que se divertiam comigo e falavam, caramba, ser crente não é tão chato não, eu estou saindo com o pastor aqui, estou me divertindo. E é muito isso, às vezes a gente coloca na cabeça de que, não, o crente não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, mas na verdade é o contrário, pode fazer um monte de coisa. Como é dito na palavra de Deus, Paulo fala o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem um pensamento de que liberdade é fazer tudo o que a gente quer.
Mas isso não é liberdade. Mas como assim? Como que liberdade não é fazer tudo o que a gente quer? Biblicamente não é. E a lógica bíblica faz todo sentido. Eu me lembro de uma história bem conhecida, que eram dois jovens conversando, um jovem crente e um jovem não crente. Estavam conversando ali, e aquele jovem que não era crente, fumando seu cigarro, e falou assim: meu amigo, você não é livre, você não pode fazer o que você quer, você não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer nada. Como assim? Eu posso fazer o que eu quero, você não pode fumar um cigarro, eu posso aqui, tá vendo? Eu posso tudo, você não pode nada. Aí o cristão vira e fala assim: tem certeza que você que é livre ou não? Ele: sim, é claro, ó, eu posso, você não pode. Aí ele fala assim, ó, o crente vira e fala: se eu quiser, eu posso pegar o seu cigarro e fumar. Mas eu não quero, mas você consegue parar de fumar? Aí o rapaz ficou meio assim: eu acho que eu não consigo, eu tenho que lutar para isso. Quem é livre então? É a pergunta que ele faz. Na verdade, biblicamente falando, a liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade, biblicamente falando, é o ser tão livre que eu não sou escravo dos meus impulsos. Isso é a verdadeira liberdade. Porque eu posso achar que eu sou livre porque eu faço o que eu quero, porque eu sigo os meus impulsos, eu faço o que eu tenho vontade, mas os animais também são assim, eles só seguem os impulsos dele, os instintos. O ser humano é um ser racional. Então, um ser humano livre de verdade é aquele ser humano que ele tem o desejo de fazer algo e ele pensa: peraí, isso aqui é bom para mim? É, então eu faço. Isso aqui é bom para mim? Não, então eu não faço. Liberdade, biblicamente falando, é basicamente eu ter o discernimento daquilo que é bom e aquilo que não é, e aí eu escolho o que é bom. Eu não sou escravo dos meus desejos, eu não sou escravo das minhas vontades, eu sou escravo de Cristo, eu faço o que Ele quer que eu faça porque Ele sabe o que é bom. E aí é uma decisão, é uma escolha, porque eu sei o que é bom, Ele me ensinou o que é bom. Basicamente, liberdade é você ter o desejo de fazer algo, mas perceber que não é bom, então não faz. É você não ter o desejo de fazer algo, mas por saber que é bom, você faz. Quer um exemplo simples? Fazer exercício físico. Pouquíssimas pessoas gostam de fazer exercício físico. Tem algumas que gostam, mas minoria. Mas é importante ou não é? É fundamental. Liberdade é eu saber que eu não gosto, mas eu devo fazer, então eu faço. Liberdade é talvez sentir vontade de querer dormir mais um pouquinho e não levantar para trabalhar. É normal ter essa vontade às vezes, né? Mas por saber que isso não é bom para mim, o que eu faço? Eu levanto. Eu sinto o desejo de fazer algo, mas não é bom, então eu vou e faço. Todos exemplos simples do dia a dia. Basicamente, tudo que Deus pede para a gente é bom. Ele sabe o que é bom para a gente, Ele nos criou, Ele nos conhece como a palma da mão, Ele que criou. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. No meu caso é mais fácil, porque não tem muitos. Mas no seu tem bastante, Ele sabe. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que é melhor. A pessoa que constrói um celular, que inventou o celular e produziu ele, ele sabe como melhor utilizar o celular e ele sabe como você pode destruir o celular. Então ele faz um manual de instruções para que você saiba como utilizar o celular, usar todas as funções que ele tem e saber fazer ele ser o mais durável possível. Se você ler o manual, você sabe usar ele por completo. Se você ler o manual, você consegue fazer com que ele dure o máximo possível, tendo um bom aproveitamento desse aparelho. Deus nos criou, Ele colocou um manual de instrução aqui, para que possamos viver a plenitude da vida, na medida do possível, e que possamos viver mais e viver bem. Em João 15, Jesus fala uma frase interessante, depois de falar sobre os mandamentos, ele cita os mandamentos, e ele fala assim: tenho dito essas coisas, para que a minha felicidade esteja em vocês, e a sua felicidade seja completa. Tudo que ele pede é bom para cada um de nós, e de fato, o não comer daquela árvore era o que era bom. Ele falou: não comam daquela árvore, senão vocês vão morrer. Mas o diabo aparece e fala assim: vem cá, você não pode fazer nada? Você não pode comer nada, você não pode... Que isso, que coisa chata. Deus criou isso tudo aqui, você não pode nada? Eva fala assim: não, não, eu posso comer tudo, só ali que eu não posso. E o diabo vira no verso 4, ele fala assim, ó: mentira, mentira. Ele falou que vocês vão morrer, certamente não morrerão, vocês não vão morrer nada. E esse argumento de vocês não vão morrer, é um argumento que ataca diretamente o caráter de Deus. Por quê? Quando Deus fala que se comer vai morrer, Deus está falando assim: olha só,
eu não quero que você coma, porque vai fazer mal para você, você vai morrer. É como se fosse comer uma semente venenosa. Não, não come não, você vai morrer. Ele fala porque é bom, o diabo vira e fala assim, não, ele está mentindo. Ele está mentindo. Você não vai morrer. E ele ainda vai além, ele fala isso porque ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. Ao falar essa frase, é como se ele dissesse, olha, Deus, ele é tirano. Ele está te enganando para poder dominar você, controlar, porque ele sabe que você pode ser como ele. Percebe que é um ataque ao caráter de Deus? Como a gente comentou ontem, a ideia de você crer, você ter fé em Deus, ou você confiar em alguém, fé é confiança em Deus. Adão e Eva conheciam Deus, mas naquele momento eles colocaram em dúvida aquele que eles conheciam para acreditar numa serpente que fala. Parece bem irrazoável, até tolo, e de fato foi. Mas o texto diz que ela olha e parece agradável aos olhos, parece gostoso no paladar, e dá desejo de ter esse entendimento, opa, eu posso ser igual a Deus? Caramba, parece legal. É interessante porque no texto é dito que também eles deveriam morrer, porque quando eles comessem eles morreriam. Mas um questionamento comum já me perguntaram algumas vezes, mas por que tinham que morrer? Só porque comeu do fruto e tal? A gente tem uma tendência de olhar para a Bíblia de uma forma um pouquinho mística, como se o fruto fosse algo místico, e quando eles morderam, aquilo mudou algo dentro do ser deles e tal, quase como se fosse uma poção, como eu confundo todos os contos, aquele da maçã, Branca de Neve, ela mordeu e agora elas vão dormir, ou vão morrer, mas a ideia não é essa, a ideia ali é confiança, é fidelidade. Quem é pai, quem é mãe sabe que quando o filho ele quebra uma certa barreira do respeito ao pai e à mãe, é difícil voltar, quando quebra esse respeito que se tem. E basicamente foi isso que eles fizeram. Quando eles comem daquele fruto, eles desobedecem a Deus. O texto fala sobre conhecimento do bem e do mal, mas a ideia desse conhecimento do bem e do mal, o conhecer teoricamente eles já sabiam. O conhecer na prática eles não sabiam. E eles conheceram o mal na prática, porque eles vivenciaram o mal. Eles escolheram fazer o mal e fizeram o mal, e sentiram o gosto da rebeldia. Daí começa a mudar essa natureza. A gente vai entrar um pouquinho mais nesses pontos daqui a pouco. O primeiro ponto que a gente está falando, esqueci de falar o subtítulo desse momento, o subtítulo é Amostradinho. Sabe aquele meme do amostradinho, não sei o que, sabe? Já viu esse meme? Quando a pessoa está lá arriscando a vida e fala assim, amostradinho ele, amostradinho, está brincando com a morte. E o que Eva fez foi isso. Ela se afasta do marido, vai ali, começa a ouvir a serpente, começa a meio que olhar para aquele negócio com desejo, peraí, eu posso ser igual a Deus, eu posso ser mais do que eu sou de fato. E a gente passa para o segundo tópico, que é alecrim dourado. Eva queria ser o alecrim dourado ali, ela queria ser mais do que ela era. E Adão também, eles fazem isso. Eles queriam ser mais do que eles eram de fato. Queriam ser igual a Deus. E é interessante porque o que o diabo oferece para eles é exatamente o que ele quis. O que ele queria, que era ser igual a Deus, é o que ele oferece para Adão e Eva. Foi aonde ele caiu e aonde ele oferece para ela. Eu tenho uma analogia que eu ouvi uma vez de um pastor amigo meu que eu achei muito interessante. Quando a gente estuda sobre quem era o diabo, quem era o Lúcifer, né? Antes da queda, ele era um anjo guardador, um anjo cobridor, um anjo querubim. Um anjo querubim nada mais é do que o anjo, igual fala em Isaías, que está diante de Deus e ele cantando santo, santo, santo. E é dito que esse anjo, que é o anjo querubim, ele tem 6 asas. Então ele diante de Deus, ele em respeito a Deus, igual fala lá em Isaías, 2 asas ele cobre o rosto por causa da glória de Deus. 2 asas ele voa e 2 asas ele cobre os pés em respeito, como se fosse reverência. E ele fica ali diante de Deus e cantando santo, santo, santo. Então imagine que, fazer uma analogia aqui visual, que vai entender um pouquinho melhor. Imagine que nesse lugar aqui do púlpito, é onde está a glória de Deus. E imagine que eu sou um anjo querubim. Então todo o povo que adora a Deus, todos os seres celestiais que adoravam a Deus, estavam um pouquinho mais distantes. Mas o anjo querubim, no caso igual Lúcifer era, ele está mais próximo de Deus, coberto ali, voando e adorando a Deus, de frente para Deus.
Mas talvez aquele anjo chamado Lúcifer, estando ali adorando a Deus, de repente, em algum momento ele pode ter olhado para trás e visto aquela cena bonita dos seres adorando a Deus, e ele olha e, nossa, que legal, eles estão adorando a Deus, né? E se fosse para mim? Peraí, mas por que ele pode ser adorado? Eu não posso, eu sou o maior depois dele. Eu também sou muito belo, eu sou formoso, eu sou inteligente, eu sou sábio. É o que fala em Ezequiel, né? Sobre que ele se corrompe por causa da formosura. Deus criou ele perfeito, mas quando ele começa a pensar e cogitar o ato de ser adorado, ele fala, peraí, eu posso ser igual a ele um dia, porque eu não posso ser como ele um dia, porque eu não posso ser adorado? E ele começa a alimentar aquilo no coração. Como eu disse, Deus criou ele perfeito, mas por ser livre, ele escolheu desobedecer, querer ser mais do que Deus, querer ser adorado, coisa que não era cabível a ele. Quem é adorado é aquele que é criador, aquele que fez tudo. Ele não tinha méritos de criador, de nada, ele não tinha por que ser adorado, mas ele queria ser adorado. E ele começa a crescer aquilo no coração, então ele começa a levar isso para todo mundo no céu, e vai levando para um, olha, Deus é tirano, olha, a gente pode ser melhor, a gente pode se rebelar, e começa, isso respinga em nós. Mas uma pergunta muito comum feita, quando a gente fala sobre isso, sobre essa ideia do livre-arbítrio e do porquê o diabo, ele se arrepende, ele se corrompe e vai para lá e não se arrepende mais e vai para esse caminho. A pergunta mais comum é, mas por que Deus criou ele se sabia que ele escolheria o mal? Por que Deus criou o diabo se sabia que ele escolheria o mal? Sabe qual é a resposta? Bem simples. Livre-arbítrio. Não, mas peraí, tudo é livre-arbítrio? E de fato para pensar. Imagine, Deus sendo Deus e ele cria o ser humano com livre-arbítrio. Por que ele cria com livre-arbítrio? Porque Deus é um Deus relacional. Ele queria se relacionar, ele queria criar seres para se relacionar com eles, para amar e ser amado. Só que o amor, existe uma premissa fundamental para o amor, que é a liberdade. Quem ama, deixa a pessoa livre. Eu vou dar um exemplo. Essa aqui é a minha esposa, Ludmila. Dá um oi para todo mundo ali, amorzinho. Essa moça bonita é minha esposa. Eu amo ela. Só que se algum dia ela falar assim, eu não te amo mais, e eu quero te abandonar, ela é livre para isso. Eu faço o possível para ela não querer fazer isso, mas ela é livre para isso. Imagine que um dia ela fala assim, amorzinho, eu não te amo mais, eu quero ir embora, eu quero largar, eu quero, sei lá, ir para o Japão e ficar longe de você, não sei. Aí eu falo, não vou deixar, eu vou tranco ela dentro do meu quarto, eu algemo ela lá, e ela fica presa, você não vai sair daqui. Isso é amor? Não é. Amor, lembra que eu falei ontem do dar a cara a tapa? É isso, porque amor é isso, é liberdade. E Deus queria amar e ser amado. Para uma pessoa amar, ela precisa ser livre. Ela precisa escolher amar, não ser obrigada a amar. Só que quando você ama e dá liberdade, a pessoa pode escolher, não, eu não quero te amar. Foi o que Lúcifer fez no céu. Ele escolheu não amar. Mas imagine que se Deus, por saber que ele faria isso, Deus fala assim, eu não crio. Tem livre-arbítrio? Não. Ninguém saberia, mas não teria. Por baixo dos panos, Deus estaria meio que manipulando para todo mundo achar que teria um livre-arbítrio, mas não existiria. E aí, de fato, não existiria amor. Mas Deus não é assim. Deus, ele é honesto, ele quer que você sinceramente escolha. E se você não escolher, ele entende. Tem um texto que Jesus fala, que não é muito dito, mas eu acho ele muito bonito. Jesus fala assim, quem não crê em mim, eu não julgo. Essa é a frase, quem não crê em mim, eu não julgo, ele fala isso. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é direito seu não escolher. Não crer, não escolher não ser, é direito seu. Você é livre. Ah, mas alguém fala, não, mas espera aí, mas no final a pessoa vai se perder. Verdade. Mas como assim então? A gente tem que entender o que é oferecido. O que é oferecido? Depois desse momento, eu estou me empolgando um pouquinho, mas eu vou voltar já para o texto. Depois do pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. Por que Adão e Eva morreram? Porque eles pecaram. Vou falar mais sobre por que eles tinham que morrer, porque eles foram expulsos. Já volto nesse ponto. Mas o salário do pecado é a morte. Qual o problema?
Todos nós pecamos. Se todos nós pecamos, todos nós temos uma dívida de morte. Jesus morre para pagar a nossa dívida. Se eu aceito o pagamento da dívida, eu tenho dívida? Não mais, está paga. Mas se eu não aceito, eu ainda tenho uma dívida, tenho que arcar com ela. É por isso que ele não julga você se você não aceita. Qual o problema? Você ainda tem uma dívida. E você vai ter que arcar com ela. Agora, se você aceita o sacrifício que ele fez por você, sua dívida está paga. Você não tem mais dívida. E aí você recebe a graça que ele te oferece. É como se a gente estivesse aqui, igual eu estava aqui hoje, ganhei, fui sorteado, ganhei um suco de uva. Eu falo, não quero. Tá bom, então você não ganha um suco de uva. É simples. É um benefício que é concedido, você não quer? Direito seu não querer. Mas aí você não tem um benefício. É por isso que ele paga. E a pergunta é, por quê? Mas por que tem que morrer? No hospital ali no Silvestre, esses dias eu entrei num quarto e tinha um senhorzinho, muito gente boa. E ele, já foi engraçado, porque quando a gente vai entrar num quarto, num leito, tem algumas plaquinhas que identificam a situação daquele paciente para você ficar atento. E tem uma plaquinha com a cor preta e um símbolo de alguém caindo, porque seria que esse paciente tem risco de queda. Talvez ele tenha algum problema de locomoção, não tem muita força, é muito idoso, não consegue se locomover. Então, quando você vê isso, você tem que tomar cuidado, porque ele pode cair. Eu abro a porta, como é que o senhorzinho está? Andando no meio do quarto. Eu falei, meu Deus, já segura ele aqui, segura, calma, você não pode andar não, tal. Aí ele queria sentar, eu coloquei ele sentado. Eu me apresentei, eu sou o Felipe, eu sou o capelão do hospital. A gente costuma vir para conversar. Aí, não, capelão, não quero saber de capelão. Eu não quero saber de capelão e tal, porque você quer, eu sei o que você quer fazer. Você quer falar de Deus, eu não quero saber. Aí a esposa, mas amor, ele só se apresentou. Aí eu falei, não, fica tranquilo, se você não quiser falar nada de fé, a gente só conversa, só bate papo, falar de futebol, de qualquer outra coisa. Ele, não, mas eu sei o que você quer, eu sei. Ela, amor, ele só se apresentou. E ele começou. E ele falou, não, mas eu não quero. E eu, de fato, eu não ia entrar nesse assunto, porque eu via que ele estava desconfortável, então eu não entro. E eu começava a puxar os assuntos, e ele não parava, não, mas eu não quero ouvir vocês, eu não quero ouvir, e tal, e ele começava. E eu tentava fugir, ele falou, não, mas sabe por que eu não quero ouvir? Porque eu não concordo. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo. Eu não concordo, ele insistia, eu não concordo, eu não quero isso aí, não, porque eu sei a sua intenção, eu não quero. Não, mas e aí, você é de onde? Aí, não, mas não me pergunta, porque eu sei a sua intenção. E ficava nisso um bom tempo. Até que ele virou e falou assim, ó, porque vocês falam que Deus é bom, mas Deus não é bom não. Eu vou morrer. Ele falou assim, eu vou morrer. E eu não quero morrer não é bom, Deus é mau. Ele quer que a gente morra. Aí eu pareci e falei assim, eu não ia falar, mas você falou. Então tá bom, você puxou o assunto, a gente conversa. E eu comecei a conversar com ele, desabafando, por causa da morte. E de fato a morte, ela gera isso com a gente. E eu concordei com ele, eu falei, eu esqueci o nome dele, mas eu falei, de fato, não era para a gente morrer. Deus não criou o ser humano para morrer, Ele criou o ser humano para a vida eterna. O pecado que trouxe isso, o livre-arbítrio que trouxe isso. Aí alguém fala, culpa de Eva. Mas peraí, Adão também pecou, então é culpa dos dois. Mas peraí, você não pecou? Todos nós pecamos. A culpa não é só deles, a culpa é nossa. A culpa é nossa também. E aí, de repente, falar sobre morte, de fato, é algo delicado, é algo complicado. Nós não fomos criados para isso. E é por isso que mexe tanto com a gente. Mas por que Adão e Eva tinham que morrer? Basicamente, agora, eles eram maus por natureza. Se eles vivem para sempre, eles continuariam sendo maus para sempre. Deus fala assim, Adão, Eva, vocês precisam sair do jardim, porque aqui dentro tem uma outra árvore famosa, a árvore da vida. E quando você come do fruto da árvore da vida, você vive para sempre. Apocalipse fala que a árvore da vida serve para a cura das nações. Você morar no jardim do Éden, ter acesso a esse fruto, você vive para sempre. É isso que vai acontecer quando ele voltar. Então Jesus fala, olha, vocês vão ter que sair, infelizmente. 2 anjos são colocados à porta para que eles não entrem ali. E por que Deus faz isso? Porque era melhor que eles morressem, para que o mal que há neles acabasse. Mas Jesus, que é a ressurreição e a vida, ele fala isso. Eles crendo, aceitando a Cristo como sacrifício que faria por eles, seriam ressuscitados e voltariam perfeitos lá para dentro. De fato, a morte não era para existir, mas ela existe como intrusa. Jesus já resolveu o problema. Basta aceitarmos esse benefício, essa graça, esse presente que ele concede. Motivo do porquê há sofrimento?
Escolhas. Escolhas. Nós sofremos por 3 motivos. Primeiro motivo, escolhas nossas. Vou usar o exemplo do cigarro que eu citei antes. Se eu fumo, eu fico com um problema de pulmão, a culpa é de quem? É minha, eu sabia que fazia mal, avisa lá na embalagem. Então eu fiquei com saúde complicada por culpa minha, eu escolhi aquilo. Mas talvez eu estou andando na rua e vem alguma pessoa que se embriagou, está dirigindo, me atropelou, me machuquei e fiquei paraplégico, a culpa é minha? Não, a culpa é dele. Eu estou sofrendo por culpa dele. E aí vem um ponto interessante sobre o livre-arbítrio, porque nós não somos uma ilha. Eu escolher mal faz com que o outro sofra. Uma vez conversando com um jovem, ele falou assim, mas pastor, e se eu cometer um pecado que só eu sofro? Eu falo assim, como é que sua mãe fica? Como é que o seu pai fica? Mesmo que o pecado que você faça cometa mal somente a você, quem te ama sofre junto. Terceiro motivo, é a vida, é um mundo de pecado. As escolhas ruins levaram onde nós estamos. A maldade que é em nós, em cada um de nós, de forma diferente, levou a humanidade para a situação que ela está. Mas muitas vezes nós fazemos, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver logo? Pode ser? Que aí eu não fico citando, a gente já lê. O texto continua. Perdão, eu esqueci de comentar uma coisa. Serão como Deus. Curioso, porque Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de quem? De Deus, eles já eram como Deus. Eles não eram deuses, mas eram a semelhança de Deus. Quando você vai analisar e estudar um pouquinho sobre o porquê eles estavam nus e aquilo não incomodava eles, é porque eles eram seres glorificados. Seres humanos, mas glorificados. Então, como um anjo, você olha para ele e vê uma luz, Isaías cita o anjo assim, como se em volta deles fosse como fogo, um brilho igual fogo, e dele emana algo como se fosse um raio, sabe, um brilho, que você olha assim e você vê a glória. Adão e Eva eram assim, porque eram perfeitos, e aquela glória dele trazia uma áurea, que você não via a nudez deles. E era assim que eles eram, a imagem e semelhança de Deus, mas eles queriam ser como Deus, quiseram se fazer como Deus, quiseram ser iguais a Deus, e aí que complicou, porque como Lúcifer, eles queriam ser mais do que de fato eram, não havia mérito algum para serem adorados, glorificados, como Deus que é criador de fato. Mas vamos para o texto, a gente vai olhar mais um pouquinho sobre isso. Verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor disse à mulher, que é isto que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Vamos parar por aqui por enquanto. Basicamente, depois de Adão e Eva pecarem, aquela glória que eles tinham, de santidade, de perfeição, agora não eram mais perfeitos. Aquilo some. Aquela luz que emanava deles sumiu, e eles começam a olhar para eu estou nu, e ficam constrangidos com aquilo, pegam algumas plantas, tentam se cobrir para esconder a vergonha deles. Deus aparece na viração do dia, como ele costumava fazer, e eles tentam se esconder. E Deus fala assim, Adão, cadê você? Eva, cadê você? E Adão percebe que não tem o que fazer, ele aparece e fala, estou aqui. Ué, mas por que você se escondeu? Ele fala, olha, tive medo e me escondi, mas por quê? Você comeu daquele fruto lá que eu falei que não podia? Eu falei, olha, a frase dele, a mulher que tu me destes, que me ofereceu o fruto. Ele jogou culpa para quem? Para ela e indiretamente para Deus. Porque quem entregou ela para ele? Deus, a mulher que o Senhor me deu. Eva também está errada, mas um pouquinho menos, que ela só culpa a serpente. Ela não fala a serpente que o Senhor criou. Ela fala, não, a serpente, é menos mal, né? Ele fala, não, a mulher que tu me deu, ele ainda culpa a Deus. Basicamente, às vezes a gente olha para a realidade que nós nos encontramos e culpamos outros.
Muitas vezes, de fato, a culpa não é nossa. Existe isso na nossa realidade. Mas geralmente quando isso acontece, e às vezes até quando a culpa é nossa mesmo, nós temos o hábito de olhar e culpar Deus. Como, não, mas espera aí, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo dessa maneira? Eu não mereço passar por isso. Eu não fiz nada para passar por isso. E é um questionamento genuíno. Porque a dor faz isso com a gente, o sofrimento faz isso com a gente. Por isso, quando aquele homem começou a reclamar comigo, a situação dele nem era tão complexa assim, a nível de morte, acho que ele confundiu a doença que ele tinha. Depois, conversando com ele, acho que ele se percebeu um pouquinho melhor. Mas é normal a gente se sentir assim. E ele, quando fez aquele questionamento, eu não reclamei. E quando ele falou assim, você vai me julgar porque eu estou falando que Deus é isso, Deus é aquilo. Eu falei, não, eu não te julgo. Eu não te julgo, eu entendo, você está sofrendo, é a sua dor, e eu entendo a sua dor. Deus entende a nossa dor. E quando ele falou isso comigo, eu falei assim, ó, eu inclusive entendo a sua dor. E aí eu comecei a contar para ele uma situação que eu passei, que eu não me orgulho nem um pouco disso. Mas eu uso isso para talvez ajudar quem possa estar passando por algo parecido. Enquanto eu fazia teologia, eu passei por algumas coisas bem complicadas. Eu já tinha passado algumas antes, mas ele foi se intensificando. E, por ironia da situação, no meio do curso de teologia, eu comecei a questionar a existência de Deus. Não por causa da teologia, é até engraçada a situação, porque a realidade era assim, eu olhava para a minha vida, tudo que eu estava passando, o sofrimento que eu estava vivendo, e eu falava assim, não é possível que Deus existe. Mas quando eu ia para a faculdade, eu estudava, eu falava, não é possível que Deus não exista. E eu ficava nisso, quando eu racionalizava e olhava para a Bíblia e estudava e analisava, eu falava, não, Deus existe, não é possível, olha esse livro, olha quão profundo ele é, olha quantas verdades ele apresenta. E eu falava, Deus existe. Mas quando eu olhava para a minha vida, eu falava, Deus não existe. E eu gosto muito de poesia, eu escrevo alguns poemas, e nesse momento eu escrevi o poema mais pesado, talvez. Eu escrevi alguns poemas pesados, mas acho que esse foi o poema mais pesado que eu já escrevi. E ele, por ser tão pesado, acho que é um dos poucos que é grande e eu lembro de cabeça. E o título do poema é Minha Sina. E se você talvez não está associando a ideia do que é sina, sina é basicamente um destino inevitável, normalmente ruim. E era meio que assim que eu me sentia. E você vai entender com o poema. O poema começa assim: noite sem sono, só no medo que cintila, sonhos vazios que a vida assassina, fracassos incontáveis que nada ensina, caminho estreito que sempre afina. Aí vem a parte que eu mais gosto. É um sino, sinal que não fascina, mas assinala a minha sina, que a mão divina sempre assina e predestina ao nada. Pesado, né? Mas era assim que eu me sentia. Até a ideia da rima que fica ina e um nada no final para evidenciar um nada. Porque eu sentia que parecia que nada dava certo e parecia que Deus estava concordando com aquilo. E não importava o quanto eu corria, o quanto eu me esforçava, nada dava certo, e tudo dava errado, e tudo desabava, e eu falava, quando eu olhava para a minha vida e para mim, eu falava, Deus não existe, não é possível. Porque cadê Deus? Quando eu olhava para mim, eu falava, não é possível, Deus existe, olha que maravilhoso isso, e eu ficava nessa luta. Louvado seja Deus que eu não desisti, eu continuei estudando, e Ele acalmou meu coração. Enquanto eu abria o coração para Ele, questionava aquelas situações, como Jó questiona. A gente costuma falar que Jó não reclamou, Jó não blasfemou, mas reclamar ele reclama. E de fato, aquele momento foi difícil para mim, mas louvado seja Deus porque eu estou aqui hoje, durou 1 ano e meio, e eu percebi que Deus estava comigo. E hoje quando eu olho, eu estava até conversando com a minha esposa, eu tive um sonho hoje, e foi um sonho muito bom. Eu sonhei que eu tinha voltado para esse momento difícil, um pouquinho antes, na verdade quando ele começou. E eu sonhei que eu estava nesse momento, e eu estando ali, eu vi aquilo acontecendo, e é até curioso, porque chega a ser engraçado, porque no sonho eu dormi e acordei. E quando eu acordei, eu tive tipo um sonho do agora, do como eu estou agora, e eu falei, ei, eu já não estou mais preocupado, porque eu sei que vai dar tudo certo, eu sei que Deus está comigo, eu sei que isso é só uma fase, eu não preciso culpar Ele pelo que eu estou vivendo, porque Ele não tem nada a ver com isso. O culpado disso é o pecado. Seja o meu, ou seja de alguém, ou seja da vida, o pecado trouxe isso, ele não tem nada a ver com isso.
E eu começo a me confortar daquela maneira, e eu começo a falar assim, olha, eu sei que eu posso passar por tudo, porque no final das contas vai valer a pena. E é engraçado porque eu tive esse sonho, porque eu pensei um pouco sobre isso, sobre esse momento que eu passei, e eu lembrei inclusive de um texto, de uma escritora chamada Ellen White, que ela fala assim, que no céu, a gente vai olhar para tudo que Deus escolheu, tudo que a gente passou, desde do fundo do poço que a gente chegou, desde os momentos mais difíceis, mais obscuros, do vale da sombra da morte. E quando a gente olhar para tudo isso, vai falar assim, valeu a pena. Porque esses momentos me fortaleceram para que eu pudesse estar preparado para esse momento aqui na frente. Esses momentos difíceis me fortaleceram para que eu passasse por um outro momento. Esses momentos difíceis foram importantes para que eu pudesse estar aqui no céu hoje. E é até curioso eu ter esse sonho, eu estava pensando sobre isso. Como que eu tive esse sonho no dia que eu vou pregar sobre isso? E aí entra uma parte do texto que é o que eu acho mais bonito. A ideia das vestes. Já falei um pouco sobre a veste de glória que eles tinham. E a veste de glória que eles perderam. Sobre a veste de folhas que eles tentaram se cobrir. Mas logo em seguida, mais abaixo, fala uma coisa interessante. Verso 21. O Senhor Deus fez roupa de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Deus fala assim, ei, essa veste de folha não é adequada para você. Eu vou te dar veste de alguns animais aqui, de um animal específico. Para ter veste de animal, o que tem que acontecer com o animal? Tem que ser morto. Ele pega um cordeiro, que aponta para Jesus, né? Ele é o cordeiro de Deus. Ele sacrifica aquele cordeiro. E aquilo foi doloroso, porque provavelmente foi a primeira morte que eles viram. Porque eles não morreram logo de cara, mas ao ver aquela morte, eles falaram, olha só, vocês não vão morrer agora, sabe por quê? Porque esse cordeiro está morrendo no lugar de vocês. Igual esse cordeiro está morrendo hoje no lugar de vocês, um dia eu vou vir, eu vou encarnar, vou me fazer ser humano igual vocês, e eu vou morrer no lugar de vocês. Para que aí um dia vocês possam ser ressuscitados e possam voltar lá para dentro. Esperança. Só que ao ver aquilo, Adão e Eva não esperavam a magnitude do que aconteceria. Quando você vai olhar um pouquinho para a ideia da morte de Jesus, quando a gente vai para Isaías, fala que Jesus toma sobre si as nossas dores, nossos pecados, Ele toma tudo sobre si. Inclusive, se você for analisar historicamente, Ele tomou a nossa nudez. Veste na Bíblia simboliza caráter justamente porque o caráter de Adão e Eva de perfeitos fazia eles terem aquela veste de glorificada. E é por isso que na Bíblia veste simboliza caráter. O nosso caráter, ele é nu. Ele é vazio, nós somos pecadores, somos falhos. Todos nós de forma diferente, mas somos. Jesus, ele toma sobre si. E na cruz, apesar das imagens e encenações que nós vemos, Jesus está com aquele tecido vermelho sobre si, mas a crucificação, a pessoa crucificada, era crucificado completamente nu. Jesus tomou a nossa nudez na cruz, para que um dia, quando Ele volte, nós tenhamos vestes de glória, como é dito em Apocalipse. Eu sei que quando olhamos para o sofrimento, parece que Deus não existe. Mas Ele existe. Teve uma situação que eu passei lá no oeste da África, no país chamado Níger, que eu citei ontem que eu fui missionário. Eu estudava a Bíblia com um senhor e ele era cego. E o filho dele, mais novo, que era quem conseguiu o sustento de casa, ficou paraplégico do nada, sem explicação. E agora aquela família não tinha mais sustento e era um país onde o pessoal era muçulmano, 98% muçulmano naquele país. E os muçulmanos, ele é muito caridoso, muito bondoso com quem é da fé, e eles ajudavam aquele homem. E através dos vizinhos, que eram muito bondosos, caridosos, e acolhiam ele como família, ele tinha o que comer, tinha como sustentar. E eu estudando a Bíblia com ele conhecendo sobre Jesus, ele sabia que aqueles irmãos que cuidavam dele não cuidariam mais. E ele queria aceitar Jesus, mas ele vira e fala assim, mas, pastor Felipe, se eu aceitar Jesus, o que eu ganho? E naquela frase dele estava escondida um grito de, mas peraí, eu quero,
mas vai ser difícil porque quem me ajuda hoje não vai me ajudar mais. E eu não vou ter o que comer. Então, o que eu ganho? Porque tem que ser alguma coisa muito importante. E eu virei para ele e falei assim, sabe o que você ganha? Vida eterna. E eu falei com ele assim, eu vou ser bem sincero com você. Na minha opinião, ainda que eu sofresse 90 anos sem parar, e ninguém sofre 90 anos sem parar. A nossa vida é altos e baixos, momento bom, momento ruim, momento bom, momento ruim. Quem sofre o tempo todo, se é que existe alguém assim, a pessoa morre mais cedo, não suporta tanto tempo. Mas eu disse, na minha opinião, ainda que eu sofresse 90 anos sem parar, o que são 90 anos de tristeza para uma eternidade de alegria? Não é nada. O tempo é apenas percepção. E se você perguntasse para uma criança de 3 anos, falasse, olha, no ano que vem é seu aniversário, para ela seria uma eternidade. É 1/3 da vida dela. Nós comparamos o tempo com o que nós conhecemos. Ou seja, se eu sofresse 90 anos sem parar, quando eu estou vivendo 5.000 anos de alegria, o que são 90 anos? Não são nada. Não são nada. É claro que, ao mesmo tempo, o momento de dor parece eterno. Parece que nunca acaba, né? Um dia de sofrimento parece uma tortura, parece uma eternidade. Mas o ponto é, vai passar. Deus não criou a gente para o sofrimento. Deus não criou a gente para a morte. O pecado trouxe isso. Mas Ele morreu na cruz. E quando Ele voltar, nada disso mais vai existir. Nada disso mais vai existir. E aí o dilema de Epicúrio parece não fazer o menor sentido, porque de fato não faz. Deus, Ele está como se fosse cuidando de nós. A nossa realidade é como se fosse um hospital. No hospital é ruim de estar no hospital. Você sente dor, faz exame, faz cirurgia, é ruim. Mas você está ali para sair e nunca mais ficar doente. Para não ter esse problema de novo. É isso que acontecerá com cada um de nós. Deus, Ele vai estar conosco no momento difícil, no momento bom. Ele vai sarar a nossa dor, a nossa ferida muitas vezes. Mas o mais importante é quando Ele voltar. Que de fato ela não mais existirá, amém? A gente vai ter um louvor especial agora. E eu vou pedir igual ontem, feche seus olhos. Converse com Deus, abre o seu coração para Ele, diga tudo o que você sente. Não importa se é indignação, se eu não entendo, abre o seu coração para Ele. E Ele vai te ouvir. Igual Ele me ouviu naquele momento. E depois eu quero orar com você.